Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações, hoje e sempre. Na noite de hoje, nós fomos convidados a falar sobre o reencarne de Messias, ou de Jesus, o nosso governador planetário. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre o Espírito de Jesus, para que nós possamos então depois falar sobre o seu nascimento. Quem é o Espírito de Jesus? Na verdade, Jesus, o nosso governador planetário, é um espírito que foi criado por Deus, nosso Pai, nas mesmas condições em que nós fomos também criados. A diferença é que Jesus foi criado por Deus há muitos e muitos milênios antes de nos criar. Jesus fez toda a sua evolução para atingir essa perfeição relativa, da mesma forma que hoje nós estamos trilhando esse caminho até um dia conseguirmos atingir também uma perfeição relativa. Com certeza, todos os planetas pelos quais Jesus trilhou a sua evolução já, com certeza, se desintegraram, passaram a fazer parte de outros sistemas, como tudo no universo tem uma continuidade. Então, Jesus, o Espírito idêntico ao nosso, sem nenhuma diferença, criado identicamente como nós fomos criados. A diferença, um espírito que já adquiriu uma perfeição relativa. Vamos, a partir de agora, então, procurar entender um pouco sobre a necessidade de ele vir até nós. Como sabemos também, de tempos em tempos, a população de um determinado planeta necessita de receber os mais variados tipos de orientações intelectuais, morais, profissionais. Então, nós já percebemos que entre nós, muitos espíritos elevados, moralmente falando, reencarnaram para que pudesse de alguma forma nos auxiliar também na nossa evolução. Chegou então o momento em que nós, habitantes do planeta Terra, já estávamos aptos a receber os ensinamentos morais. A nossa evolução material já estava caminhando, nós já tínhamos, poderíamos assim dizer, tido os primeiros entendimentos sobre a vida moral, quando Moisés esteve entre nós e nos trouxe os 10 mandamentos. Jesus, então, chegou no momento em que nós já havíamos despertado para esta parte, poderíamos assim dizer, ou condições de receber mais informações sobre esses mesmos 10 mandamentos. Toda essa programação para o reencarne de Jesus entre nós levou milênios na espiritualidade amiga. Nós sabemos que todo espírito, à medida que vai evoluindo, intelectual e moralmente falando, ele vai deixando para trás seus corpos físicos e passando a viver única e exclusivamente no plano espiritual, um corpo, entre aspas, muito mais sutil do que o nosso corpo denso. Então nós começamos a imaginar a dificuldade que Jesus teve do seu degrau de evolução espiritual, entre aspas, regredir para um corpo físico que já havia deixado há muitos milênios, para que ele pudesse então reencarnar entre nós.
Todos os grandes avatares ou grandes espíritos, como nós poderíamos dizer, têm um determinado trabalho para fazer. Consequentemente, esse planejamento ele é muito intenso. Então nós também começamos a pensar o tamanho da preparação que ocorreu no plano espiritual para que o Cristo pudesse reencarnar entre nós. Muito trabalho, muita preparação, inclusive, como veremos na aula da próxima semana, a programação do plano espiritual para o seu reencarne, quando Saturno, Júpiter e Marte, numa conjunção astral, se aproximaram para preparar ainda mais o padrão vibratório do nosso planeta Terra para que Jesus pudesse aqui reencarnar. Sabemos também que, mesmo nós, inferiores moralmente falando, quando reencarnamos, recebemos o concurso de outros espíritos que vêm nos auxiliar no trabalho que aqui viremos fazer. Então, nós também começamos a imaginar o tamanho do trabalho e a quantidade de espíritos elevados que se propuseram a reencarnar junto com o Cristo aqui no planeta Terra para que ele pudesse também desenvolver o seu trabalho. Diante disso, nós vamos então buscando entender a vida física de Jesus. Jesus, um espírito relativamente perfeito, quando do seu reencarne, como já disse há pouco, precisou preparar também um corpo físico para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho aqui no nosso planeta Terra. Muito bem. Periodicamente, antes de existir um trabalho que tem que ser desenvolvido por algum espírito superior, um determinado planeta, o plano espiritual passa a nos alertar sobre o trabalho que algum espírito virá fazer entre nós. No Velho Testamento, muitos profetas sempre diziam que haveria o dia em que reencarnaria entre nós, ou então nasceria o Messias, ou nasceria um que viria a ser o Salvador do planeta. Para eles, a maior preocupação naquela época era sobre o domínio que Roma exercia sobre eles. Então, ali, naquele momento, eles esperavam um Messias, ou um rei, ou um guerreiro que viesse fazer a libertação do povo hebreu do domínio romano. Esse era o líder que o povo hebreu esperava diante daquelas profecias que eram feitas. Os profetas também se utilizavam de uma linguagem quando falavam sobre a vinda de um espírito superior entre nós. Se eles falassem que nasceria dessa ou daquela família, muitas vezes eles poderiam não ter, entre aspas, uma credibilidade. Então os profetas sempre se utilizavam de uma figura muito comum na época, em que falavam que viria o Messias Salvador e o nascimento dele seria sobrenatural, ou seja, totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados a ver. Mas não foi bem isso que aconteceu. A própria história nos conta que Jesus,
ele teve sim uma família. Nada sobrenatural, e sim o mais natural possível. Vamos falar um pouco sobre o seu pai e a sua mãe. José, um carpinteiro, casado, descendente da tribo de Davi, chegou um dia em que a sua esposa desencarnou e ele, com alguns filhos pequenos, precisava ter a sua continuidade de vida. Era de praxe, naquela época, que todos aqueles que eram descendentes da tribo de Davi poderiam escolher uma das virgens que habitavam o grande templo. Então, neste momento, nós vamos falar um pouco sobre as virgens que habitavam o grande templo. O grande templo, ele tinha uma tarefa também, como se fosse, entre aspas, um orfanato. Todas as moças jovens que perdiam os seus pais e muitas vezes não tinham com quem ficar, elas eram levadas para lá. Então, o grande templo cuidava dessas moças, dava oportunidade de trabalho a elas, de costura, de cânticos, né? Elas mesmo entoavam os cânticos nas festas que existiam no grande templo. E essas moças, elas poderiam, quando houvesse a oportunidade, saírem para casar. Muito bem. Miriam, uma dessas moças, teve a morte de seus pais. Ela tinha uma família, seus pais faleceram e os seus outros entes queridos houveram por bem colocá-la no grande templo. Miriam, realmente, ela era virgem pela sua idade e habitava então, naquele momento, o grande templo. Dias antes de José ir ao grande templo buscar uma futura esposa, Miriam, ela teve uma visão, ou seja, um espírito apareceu a ela dizendo que ela seria o vaso que poderia então fazer com que através dela nascesse um espírito que viria fazer um grande trabalho ou teria uma grande tarefa a desenvolver entre o povo hebreu. Inicialmente, ela ficou muito assustada com isso, mas não comentou com ninguém. Guardou para si essa visão, esse aparecimento desse espírito superior e, em silêncio, continuou a desenvolver o seu trabalho. Dias depois, então, José chega ao grande templo e pede que ele poderia desposar de uma das virgens que lá se encontravam. E com certeza, com a orientação do plano espiritual, Miriam foi escolhida e então começou a caminhar ou desposou-se com José, o carpinteiro, formando então uma nova família. Miriam passou a cuidar do lar de José, já com os afazeres domésticos, preocupada sempre com aquela visão que teve ou aquele aparecimento que teve do plano espiritual, e ali então foi desenvolvendo o seu trabalho dentro do lar. Depois de um determinado tempo, naturalmente, na sua vida conjugal, ficou grávida de José.
E logo quando ela ficou grávida, ela começou então a conversar com José sobre aquele aparecimento daquele espírito quando ela ainda se encontrava no grande templo. José também, com certeza, recebeu do plano espiritual superior uma orientação de que o seu filho, não é, haveria também de desenvolver um trabalho muito grande. Muito bom. A partir daí, José então também não disse nada para ninguém, sempre tranquilo, calmo, confiante em tudo aquilo que estava por acontecer. Quando estavam próximos do nascimento, quando já estava próximo do nascimento de Jesus, então José procurou uma tia de Míriam, que morava na cidade de Belém, para que ela pudesse ser auxiliada pela tia no nascimento do seu filho. E assim o fizeram. Naquela época, pela falta de construções civis como nós conhecemos hoje, as casas eram encrustadas nas rochas. Faziam-se buracos e as pessoas dentro dessas rochas faziam a sua habitação. Não se tinha, por exemplo, um lugar fora de casa onde poderia ficar uma despensa ou muitas vezes alguns animais, porque era comum também as pessoas terem os seus próprios animais para as suas alimentações. Então, quando José e Míriam chegaram até a casa da tia de Míriam, eles se alojaram naquilo que se poderíamos dizer seria designado, como nos conhecemos hoje, como um estábulo, aonde poderiam ficar animais ou mesmo alguns víveres para a própria família. Seria um quarto onde as pessoas estariam, de uma certa forma, habitando por um determinado tempo, né? Dentro da necessidade. Muitas casas davam, né, aos estábulos um status de hotel para aqueles viajantes quando chegavam à cidade. Forneciam um lugar para que eles pudessem passar a noite, 1 ou 2 dias, por exemplo. E foi então neste lugar que Míriam, né, na casa da tia de Míriam, que nasceu Jesus, o nosso mestre. Uma casa simples, humilde, como nós vemos nos relatos bíblicos, e a cama de Jesus, não é? Como nos relatos bíblicos, foi o lugar onde se colocava o silo para que os animais pudessem ali se alimentar. Vamos, nesse momento, deixarmos um ponto de reflexão sobre o que isto pode nos trazer. Muito bem. Jesus, o maior espírito ou o espírito mais elevado que esteve entre nós, escolheu um lar humilde para nascer. Um lar que não lhe desse o mesmo conforto, por exemplo, que sacerdotes que moravam ou faziam parte do grande templo. E nós, na nossa situação, quanto nós importamos com o ter ou, muitas vezes, deixando de lado o verdadeiro ser que deveríamos ser no nosso dia a dia. Um outro ponto de reflexão. O trabalho que um espírito tem para desenvolver no planeta Terra.
Isso nos mostra que, independentemente do local da onde nós nascemos, cada um de nós tem um trabalho a desenvolver. Quando Jesus estava ensinando no grande templo e, de uma certa forma, levaram até ele aquela mulher adúltera e questionaram sobre o que ele falava sobre aquilo, ele simplesmente se abaixou e começou a escrever na terra. Nós não entendemos muito bem o significado de ele abaixar e escrever na terra. Mas Emmanuel, no livro Nós, na mensagem Ler e Escrever, ele fala sobre a importância de escrever na terra, ou seja, o significado que cada um de nós vai escrever quando nós estamos habitando ou fazendo o nosso processo de evolução num determinado planeta. E ele diz assim: Jesus abaixou e escreveu na terra. Importa que cada um de nós haveremos de escrever a nossa passagem pelo planeta no qual nós estamos fazendo a nossa evolução. Nós vamos trabalhar no campo, abrindo leiras. Nós vamos trabalhar nas cidades, construindo edifícios. Nós vamos trabalhar ensinando as pessoas. Então, cada um de nós irá desenvolver um trabalho no planeta Terra. E nós iremos escrever isso, como nos diz Emmanuel, com as cores cintilantes ou sombrias do nosso coração. Então, Jesus, da melhor maneira possível, escreveu no planeta Terra com as cores cintilantes do seu coração, nos deixando como conseguirmos praticar aqueles mesmos 10 mandamentos que Moisés recebeu há 1500 anos antes, mas que, pela falta de entendimento, de compreensão, acabou se deturpando os verdadeiros significados dos 10 mandamentos. Então, Jesus, ele veio aqui nos orientar como nós conseguiríamos realmente praticar esses 10 mandamentos. Muito bem, um outro tópico do estudo da noite de hoje fala sobre as controvérsias doutrinárias. Sempre existem correntes que passam a interpretar um determinado acontecimento dentro do seu entendimento, do seu ponto de vista. Algumas correntes dizem que Jesus teve um corpo como predito nas previsões do Velho Testamento, um corpo totalmente fluídico, diferente de cada um de nós. Mas nós já vimos, na maioria dos relatos bíblicos, que Jesus, ele sofreu também dores físicas. Jesus também teve frio, teve fome, se alimentou muitas vezes entre os discípulos. Muitas vezes ele nos deu exemplo da sua condição de corpo físico. Jesus, ele ceou com os seus discípulos. Então, muitos dos relatos nós vamos perceber que, ao contrário de que algumas pessoas tentam afirmar, Jesus, das mais variadas formas, nos provou que era portador, sim, de um corpo físico.
Caso não fosse, por exemplo, como ele conseguiria com um corpo fluídico carregar a cruz? Como então os soldados conseguiriam pregar um corpo físico na cruz? Se não fosse realmente de uma matéria física, um corpo denso como o nosso, como iriam conseguir pregar um corpo fluídico? Não é? Outros já acreditam realmente que Jesus teve um corpo físico como o nosso, não é? E eu acredito também, Luiz Fernando Pirola, acredito que Jesus, né, dentro do seu conhecimento, do seu entendimento, não haveria por que procurar uma forma alternativa de que não fosse a natural para desenvolver o seu trabalho quando esteve entre nós. Poderíamos sim dizer que ele passou a se utilizar de um corpo fluídico, de um corpo materializado após o seu desencarne, como também os relatos bíblicos nos deixam mostrados que ele permaneceu entre os discípulos por mais de 40 dias, dando-lhe algumas orientações ainda sobre o trabalho que deveriam fazer. E eu então, neste momento, aproveitando, né, a estada de Jesus num corpo fluídico entre nós, após o seu desencarne, passando orientações para os seus discípulos de como deveriam continuar a propagação daquilo que ele havia ensinado, eu agora deixo um ponto também, né, de reflexão para todos nós na noite de hoje. Nós, espíritos encarnados, temos com certeza a presença fluídica não somente de Jesus entre nós, mas também de muitos benfeitores amigos que passam a nos auxiliar no nosso dia a dia. Estamos recebendo essas orientações para que possamos conseguir colocá-las em prática no nosso dia a dia. Diante das dificuldades que os discípulos passaram, nós também, com certeza, teremos muitas dificuldades no nosso dia a dia. Mas, se formos perseverantes, da mesma forma que os discípulos foram, nós conseguiremos implantar aqui no nosso planeta Terra também aquele evangelho que Jesus nos ensinou. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar presente em nossos corações. Me proponho, quando de uma aula física, não de uma aula virtual, estiver presente entre vocês, tentar esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado com esse curto vídeo que eu fiz para vocês no dia de hoje. Que a paz de Jesus possa continuar sempre presente nos nossos corações. Que assim seja.